Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a atualização técnica do protocolo de infecção humana do SARS-CoV-2 para o estado de Minas Gerais. O objetivo dessa apresentação é para o alinhamento da equipe do CIEVS Minas. Definições de caso. Então, vamos falar um pouco sobre definição de caso de síndrome gripal e definição de caso de síndrome respiratória aguda grave. Síndrome gripal é aquele indivíduo com quadro respiratório agudo, com pelo menos 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre, mesmo que referida, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Nas crianças, nós também precisamos considerar a obstrução nasal. E nos idosos, nós precisamos considerar alguns critérios específicos para o agravamento, como a síncope, a confusão mental, a sonolência, a irritabilidade, a inapetência. Lembra ainda que nós precisamos lembrar também daqueles sintomas que podem se apresentar em algum caso específico, como os gastrointestinais. E a febre, nós vamos considerar a febre, quando termometrada, acima de 37,8 graus. Um caso de síndrome respiratória aguda grave, ou o SRAG, é aquele indivíduo que tem síndrome gripal, associado a dispneia ou desconforto respiratório, pressão persistente do tórax, saturação de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, ou sinais clínicos de cianose, que é a coloração azulada dos lábios, face, polpa digital. Nas crianças, precisamos ficar alerta aos sinais de batimento de aleta nasal, tiragem intercostal, o esforço respiratório, a desidratação, a inapetência. Agora nós vamos falar um pouco sobre o caso confirmado. O que é um caso confirmado? Por critério laboratorial. O caso da biologia molecular, que é o RT-PCR, é quando o resultado é detectável. Lembrando que a coleta, preferencialmente, tem que ser realizada entre 3 a 7 dias após o início dos sintomas. O critério laboratorial, como caso confirmado, por teste imunológico. Ele vai se apresentar como reagente para IgA, IgM ou IgG. O caso confirmado por método imunológico, ele pode ser por imunoensaio, imunocromatografia, eletroquimiluminescência e também nós temos os testes de antígeno, que vai se apresentar como reagente para pesquisa de antígeno. Ele também é um teste por imunocromatografia. O caso confirmado por critério clínico epidemiológico é aquele caso de síndrome gripal ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar 14 dias antes do aparecimento dos sinais e sintomas do caso confirmado laboratorialmente, e para o qual, para este indivíduo, não foi possível realizar confirmação laboratorial. E o que é o contato próximo? O contato próximo é o indivíduo que esteja a menos de 1,5 m de uma pessoa infectada por um período maior do que 15 minutos, 2 dias antes do início dos sintomas. Ou aquele paciente assintomático considera 2 dias antes da coleta positiva da amostra até 10 dias após a data do início dos sinais ou sintomas do caso confirmado. O profissional de saúde que prestou assistência sem o uso do equipamento de proteção individual, o contato domiciliar ou residente da mesma casa de um caso confirmado, e aqueles passageiros de um veículo de transporte terrestre e aéreo que estejam assentados a 2 assentos de distância em qualquer direção, para frente, para trás, para o lado, de um caso confirmado. Para estes casos aqui, nós vamos considerar acompanhante, cuidador, condutor, trabalhador do veículo, qualquer um que esteja dentro desse raio dos 2 assentos de distância. O critério confirmado por clínico e imagem. Nos casos são
a opacidade em vidro fosco periférico bilateral com ou sem consolidação ou linha intralobular visível, a opacidade em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis e aqueles sinais de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização. Lembro aqui que esses critérios já são chancelados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e que também indica que a tomografia, quando for feita, que ela seja feita em alta resolução e, se possível, com protocolo de baixa dose. E nos casos em que for indicado o contraste, que esse seja discutido entre médico assistente e o radiologista da unidade. Um caso confirmado por critério clínico é aquele caso de síndrome gripal ou SRAG que é associada à anosmia ou ageusia, quer dizer, a disfunção olfativa ou gustativa, aguda e que não tem outra causa pregressa e que não possui nenhum outro critério para encerrar ou confirmar o caso. O que é um caso descartado? Então, um caso descartado é aquele caso suspeito de síndrome gripal ou de SRAG, que o resultado laboratorial foi negativo, considerando oportunidade de coleta para qualquer que seja o exame. Ou aquele caso que é confirmado laboratorialmente para outro agente etiológico ou outra causa infecciosa, ou que seja testado pelo médico responsável e que eu não tenha nenhum vínculo epidemiológico. É importante a gente lembrar que o caso descartado tem que estar registrado nos respectivos sistemas oficiais, no ESUS Notifica ou no CIVEP-GRIPE, como caso descartado. Os casos de síndrome gripal ou SRAG não especificados são aqueles em que não houve identificação de nenhum outro agente etiológico e eu não pude confirmar por nenhum outro critério. O que são os casos recuperados? Os casos recuperados são aqueles que o paciente teve caso confirmado de COVID, alta hospitalar ou cumpriu os 10 dias de isolamento e está 24 horas assintomático, sem o uso de medicação sintomática e sem nenhuma outra intercorrência. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as situações que têm indicação para coleta de amostra de RT-PCR. É importante lembrar aqui, esse critério é o que a gente tem usado atualmente e ele pode ser mudado de acordo com o tempo. Então, quando nós tivermos alguma atualização, com certeza voltaremos para tratar do assunto. Então, hoje, as situações que são indicadas para coleta de RT-PCR são as unidades sentinela, então faremos tanto de síndrome gripal quanto SRAG, todos os casos de SRAG hospitalizado, os casos que evoluírem para óbito se forem caso suspeito, os profissionais de saúde da segurança pública que apresentarem sintomas, os profissionais dos serviços essenciais que estão dentro da categoria da onda vermelha do Minas Consciente, os pacientes com comorbidades sintomáticos, eu vou mostrar para vocês logo a lista dessas comorbidades. Os pacientes que têm idade igual ou superior a 60 anos e que apresentem sintomas, as populações que são de grupos sociais de alta vulnerabilidade, como indígena, quilombola, cigano, circense, o público privado de liberdade, os adolescentes que estão no sistema socioeducativo em medidas restritivas, lembrando que todos esses também devem estar sintomáticos. Quando a gente tiver alguma suspeita de reinfecção e nos casos de surto, aglomerado de casos em locais fechados, nós fazemos o RT-PCR por amostragem representativa, definidos em conjunto com a equipe do plantão do CIEVS Minas. Aqui é o quadro com as considerações clínicas do risco para complicação, então são as comorbidades de maior risco de complicação. Vocês vão saber que estas também estão na nota técnica, que eu vou estar referenciando aqui no final, e também na nota de exames laboratoriais, que também estarei referenciando.
E aqui o quadro dos trabalhadores dos serviços essenciais, ela já está listada pelo Comitê Extraordinário desde 22 de março de 2020. Lembrando que aqui essa listagem de trabalhadores quando se trata de uma região que esteja na onda vermelha. A pesquisa de antígeno. A pesquisa de antígeno ela é feita em paciente sintomático. E aí o período de coleta normalmente é do 1º ao 7º dia após o início dos sintomas, quer dizer, ela é indicada para a fase aguda da doença. E é indicado que seja visto a recomendação do fabricante na hora de fazer a pesquisa de antígeno para que ela seja feita na fase adequada de acordo com o fabricante. E o uso da pesquisa de antígeno ele é adequado quando a gente está falando de triagem e quando a gente não tem disponível o teste molecular, que é o RT-PCR, que é o considerado padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde. As pesquisas de antígeno, quando fazer? Vamos fazer em paciente sintomático, a partir do 14º dia do início do sintoma. E aí para ser feito naquele paciente que não tenha feito nem o teste, o RT-PCR, nem o teste de antígeno. Aqui é importante dizer que 3 observações. Primeiro, que paciente que recebeu vacina do Covid, seja ela qual for, não tem indicação de fazer pesquisa de antígeno. O resultado reagente, ele é considerado como caso confirmado, mas aquele paciente que tem resultado negativo não pode ser usado isoladamente só a pesquisa de antígeno para descartar o caso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a reinfecção. O que é a reinfecção? É um caso positivo para Covid, e que dentro de 60 dias apareceu novamente com sintomas. Então, é o ressurgimento dos sintomas de um caso que teve uma confirmação anterior no intervalo de 60 dias. Os testes sorológicos eles não devem ser utilizados isoladamente para a gente fazer o diagnóstico nem de uma infecção e muito menos de uma reinfecção, tá? E como é considerado? Todos os casos que apresentam um novo quadro clínico depois de 60 dias do primeiro episódio com diagnóstico confirmado de RT-PCR tem que ser notificado como um suspeito de reinfecção, tanto se for uma síndrome gripal, notificado no SUS-VE, quanto se for uma SRAG, notificado no CIVEP-GRIPE. E é importante lembrar que no campo de observação deve estar registrado que ele é uma suspeita de reinfecção. E essa notificação também tem que ser enviada ao CIEVS Minas para o e-mail notifica.se@saude.mg.gov.br. Por que notificar também por e-mail? Porque o CIEVS Minas, juntamente com a FUNED e a CELP, vão avaliar essas amostras para viabilidade de sequenciamento genético para a gente verificar a presença de mutações ou outras ocorrências. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o isolamento. Quais as orientações para o isolamento? Quando fazer o isolamento e como fazer o isolamento? Então, para o indivíduo com síndrome gripal, com confirmação por qualquer critério, nós vamos suspender o isolamento após 10 dias do início dos sintomas, desde que esse indivíduo esteja há 24 horas sem febre, sem uso de medicamento antitérmico e sem remissão dos sintomas respiratórios. Para o indivíduo com SRAG, com critério de confirmação por qualquer um dos critérios que a gente já trabalhou anteriormente, quando eu vou tirá-lo do isolamento? 20 dias após o início dos sintomas ou após 10 dias, desde que ele esteja 24 horas sem febre, sem uso de medicamento antitérmico, remissão dos sintomas e que tenha RT-PCR negativo mediante uma avaliação médica. O indivíduo com um quadro de síndrome gripal
para aquele que não foi possível confirmação por qualquer critério, eu posso somente tirar ele do isolamento, desde que ele esteja 24 horas sem febre, sem uso de medicamento e remissão dos sinais e sintomas. E aquele indivíduo que está hospitalizado com quadro de SRAG? Quando vamos tirá-lo do isolamento? Quando não foi possível confirmação pelos critérios clínicos, nem clínico epidemiológico, nem por imagem, e que ele tenha um primeiro teste de RT-PCR negativo e um segundo teste com um intervalo de 48 horas do primeiro teste também negativo. Então, nós teremos os 2 exames negativos e aí sim eu posso tirar esse paciente da precaução de isolamento. Ao receber alta hospitalar, antes desse período de 20 dias, o paciente tem que cumprir o restante do período do isolamento, ou ele vai ficar 10 dias com as 24 horas da resolução de febre, sem uso de medicamento antitérmico e remissão dos sintomas, também mediante avaliação médica. O indivíduo assintomático, confirmado laboratorialmente, ou por RT-PCR ou teste de antígeno, também precisa manter o isolamento e só suspendê-lo depois de 10 dias da data da coleta da amostra. O contato próximo de um caso suspeito ou confirmado. Este vai ficar em isolamento por 14 dias, contando do último contato, tá? Lembrando que os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara, manter etiqueta respiratória, distanciamento, né, daqueles outros moradores, mesmo não tendo nenhum sinal ou sintoma, ou mesmo que o contato domiciliar não tenha mais sintomas. E como que nós vamos notificar? Então, a notificação é muito importante, né? A notificação de qualquer caso, ela deve ser feita por qualquer unidade pública ou privada. Unidade de atenção primária, consultório, clínica, centro especializado. Não podemos deixar de esquecer que os SESMITs, né, o Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, também deverão notificar os casos. E onde eles serão notificados? Os casos leves de síndrome gripal deverão ser notificados no ESUS Notifica. Tá aqui o link para cadastro dos profissionais da área de saúde. E os casos graves e óbitos deverão ser notificados no sistema do CIVEP Gripe. Aqui estão as nossas referências dessa nota técnica, então, a nota técnica atualizada, a orientação do manejo da reinfecção e o manual do diagnóstico laboratorial. Eu agradeço a disponibilidade de todos e segue aqui os contatos do telefone do CIEVS Minas e o e-mail do Notifica, tanto para dúvidas quanto para notificação de caso.